Senta aí, gente. Paz de Jesus, amém? Olha só, com grande satisfação, estou aqui nessa noite. O ano passado era para eu estar aqui, mas eu tive um problema de saúde muito grave. Eu fui diagnosticado com uma hemorragia cerebral e saí do hospital dia 23 de dezembro. Um médico me deu 6 meses de vida. Eu estava com 120 ml de sangue na cabeça, decorrência de uma hemorragia. O cérebro foi comprimido pelo sangue e reduziu 25%. E o grande medo dos neurologistas era que, se ele voltasse, pudesse trazer alguma sequela permanente. Graças a Deus, a oração do povo, a oração carismática do povo, eu não tenho sequelas e hoje eu pude estar aqui, cumprindo essa missão que Deus confiou a todos nós. Falando de missão, você que está aqui é um vencedor. Passou por muitos desafios, muitas provas ao longo do ano, foi chamado por Deus e muitos não conseguiram estar aqui, porque para cada pessoa tem um tempo. Mas se você está aqui hoje, é porque a bênção de Deus e a mão do Senhor te trouxe aqui. E Deus confia em você. Então aproveite bem esta confiança e coloque em prática aquilo que o Senhor te oferece. O tema dessa pregação é Missionários da Misericórdia. Nós somos chamados de missionários hoje, e isso é uma honra para nós, porque no início de tudo, os missionários, aqueles que levavam a palavra de Deus, a aliança de Deus, eram os patriarcas, pois os juízes, os reis, os profetas, e na plenitude dos tempos, diz a tradição da igreja no catecismo da Igreja Católica, Deus então enviou o maior de todos os missionários até nós, seu Filho unigênito, para cumprir a maior de todas as missões, que era resgatar e salvar o ser humano. Depois Jesus formou a sua igreja, formou os apóstolos, enviou eles, e esta igreja então começou a enviar pessoas para transmitir, proclamar a boa nova de Deus, a boa nova de Jesus ao mundo. Durante séculos, ou eram os santos, os bispos ou os padres que anunciavam que Jesus está vivo e é o Salvador. Mas a necessidade do tempo moderno, do homem moderno, é muito grande. E aquilo que a igreja fez muito bem durante séculos, nesse tempo ela precisava de apoio. E a partir do Concílio Vaticano II, então a igreja se abre e começa a chamar os batizados do mundo todo para assumirem o seu batismo e testemunharem com a vida e, quando necessário, com as palavras, que Jesus está vivo, que Ele está no meio de nós, Ele ressuscitou e que Ele ama a humanidade. E hoje nós estamos aqui, irmãos, com essa missão maravilhosa que antes era dada aos profetas e ao Filho de Deus, e hoje é confiado a mim e a você, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, com os nossos descontroles. Deus acredita em nós, nos chama e nos envia em missão. Papa Bento XVI disse que a missão é o missionário, é a vida do missionário. É importante nós falarmos, e nós vamos ter que falar, mas a sua vida traduzida numa entrega a Deus, a hora que você andar por essas ruas, a hora que você abordar as pessoas, a hora que você falar, Jesus te ama, isso vai tocar a alma, vai tocar a mente, vai tocar o sentimento, vai compungir aquelas pessoas. E se nós temos uma vida entregue ao Senhor, não precisamos ter medo
de anunciar aquilo que vivemos diariamente. Diz o Papa Paulo VI, na década de 70, a igreja existe e vive para fazer missão e para fazer Jesus conhecido. Essa é a razão da igreja existir, ser missionária, e deve ser também a nossa razão de existir. Vivermos bem a amizade com Deus, de tal modo que nós precisamos testemunhar isso ao mundo. Agora, o mundo hoje carece de missionários que sejam impregnados da misericórdia de Deus. Nós não podemos ser missionários, juízes feudais, juízes da idade antiga, que vamos condenar, acusar e sentenciar as pessoas. Nós precisamos levar o rosto de Deus, a misericórdia do Senhor. A Bíblia Sagrada é o livro da misericórdia de Deus. Os profetas anunciaram a misericórdia de Deus. Para o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, a misericórdia do Senhor se levanta cada manhã. Para Davi, a misericórdia do Senhor é um consolo para a alma aflita. Lucas, o evangelista, vai dizer que a misericórdia de Deus é ternura. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus é rico em misericórdia. E o apóstolo Pedro, talvez seja aquele que mais bebeu e experimentou da misericórdia de Deus, vai dizer que a misericórdia do Senhor é abundante. Mas a definição que eu mais gosto da palavra misericórdia é uma definição do latim, aonde faz a junção de duas palavras. A palavra miser, que é de miséria, não miséria material, mas miséria humana, fraqueza humana, medo humano, sofrimento humano, vazio humano. Miser vem dessa miséria humana que nós estamos carregados. Não só o mundo, mas nós também temos essas misérias. E córdia de coração. Então a definição que eu mais gosto de misericórdia é a miséria humana, o sofrimento humano mergulhado no coração de Deus, rasgado na cruz do Calvário. A misericórdia é nós pegarmos o sofrimento humano e colocarmos no coração de Deus. E por maior que seja o sofrimento, por maior que seja o erro, por maior que seja as decisões erradas que o ser humano tomou ao longo da vida, isso não é nada diante do coração de Deus. É o símbolo que o padre usa na missa. Ele pega uma gota de água que representa o pecado da humanidade de todos os tempos que passaram e que há de vir, e é mergulhado no sangue de Jesus, e aquela água se dissolve. É assim a nossa fraqueza, o nosso sofrimento, os nossos erros, os nossos pecados, no coração de Deus, diante do sangue do Cordeiro, é dissolvido. A Bíblia fala da misericórdia. Muitos santos receberam a revelação sobre a misericórdia de Deus. Vamos destacar aqui Faustina Kowalska, Santa Faustina, que recebeu de Deus no século XX a revelação para o homem moderno, para o homem tecnológico. Esse homem precisa da misericórdia de Deus, que já dizia Freud, nós somos de carne, mas temos que viver como se fôssemos de máquina.
A máquina está ocupando o coração humano e causando sofrimento. Gente, isso há 90 anos atrás se dizia. Imagine hoje a nossa realidade cheio de tecnologias. Nós não somos uma máquina, nós somos de carne. E eu queria que você pegasse comigo a Bíblia Sagrada, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículos 25 a 36. É uma passagem muito conhecida, que vai falar da misericórdia de Deus. Nós jovens precisamos muito, muito, muito da misericórdia de Deus. Porque o jovem tem uma facilidade de se autopunir, de se autocastigar. E os jovens que tiveram um encontro com Deus, com Jesus, ouviram de muita gente e formularam também este pensamento de que agora que eu conheci o Senhor, agora que eu conheço a verdade, eu não posso errar, eu não posso falhar. E então muitos carregam sofrimentos e angústias profundas, porque agora você é um missionário, você é um pregador, é um coordenador, é um servo de Deus, mas ainda tem fraquezas e limitações. Para de se punir, para de se machucar, de se culpar, de se castigar. Esconda-se no coração de Deus. Jovem, já dizia a filosofia do século XVIII, não é quem conta poucos anos de vida, mas é quem nunca se envelhece. E aí nós podemos ter jovens de 80 anos, que a renovação carismática tanto fala. E nós podemos ter pessoas de 15 anos, 18 anos, 20 anos, que parece um velho, porque não tem Deus, porque está vazio do Espírito. Então, se você tem 20, 25, 30, eu tenho 39 e me sinto jovem. Jovem não é quem conta poucos anos, é quem nunca se envelhece. Não deixa o mundo e o pecado te envelhecer. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, seja jovem de verdade. Olha esse texto, gente, ele é maravilhoso. Acompanha comigo aí. Levantou-se um doutor da lei e, para pôr à prova, perguntou a Jesus: Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: o que está escrito na lei? Como é que lês a lei? Respondeu o doutor da lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu pensamento, remetendo-se a Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 5. E amarás o teu próximo como a ti mesmo, lembrando de Levítico 19. Falou-lhe Jesus: respondeu bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus então contou-lhe uma parábola. Jesus contou muitas parábolas, se referindo da misericórdia de Deus. E contou essa: um homem descia de Jerusalém a Jericó, e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, e depois de o terem maltratado, com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu-o e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu aquele homem ferido, machucado,
e movendo-se de compaixão, aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou ele sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria, e lá tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: trata deste homem, e quando gastares a mais, na volta eu pagarei. Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir essa palavra de Deus, gente. Olha só, um homem saiu de Jerusalém, cidade santa. Santo Agostinho escreveu um livro chamado Cidade de Deus e Cidade dos Homens. Qual que é a cidade de Deus? Jerusalém. Um homem saiu da cidade de Deus, da presença de Deus, e foi para Jericó, cidade dos homens. Na cidade de Deus não há sofrimento, na cidade de Deus não há dor, não há angústia, não há pecado, não há vazio, não há solidão. O homem saiu da cidade de Deus e foi para a cidade dos homens, Jericó. Lá tem dor, lá tem sofrimento, lá tem maus tratos, lá tem pessoas que maltratam, que trapaceiam, que agridem, que ferem uns aos outros. Esse homem, quem é esse homem que saiu da presença de Deus e veio para a presença dos homens? Esse homem é Jesus. Ele saiu da presença de Deus e veio ao nosso encontro, à humanidade. E o que fizeram com esse homem? Maltrataram, bateram nele, agrediram ele, feriram ele, e continuam fazendo ainda hoje. Toda vez que o ser humano se afasta do sagrado, se afasta do divino, se afasta de Deus, continua apanhando, continua sofrendo. E o interessante, missionário, é que passou um sacerdote, mas não pôde cuidar do homem ferido. Passou um levita, um músico, um cantor, um pregador, e também não pôde parar as suas atividades para cuidar do homem ferido. Às vezes, a nossa atividade missionária, a nossa atividade religiosa, às vezes nós entramos na correria, no ativismo, e não percebemos as pessoas feridas ao nosso lado. Nós não paramos para ver o outro, para olhar o outro. E quando Deus quer curar um coração humano, quando Deus quer fazer na vida de uma pessoa, Ele usa até do samaritano. E aí o samaritano, movido de compaixão, pegou aquele homem ferido e colocou na sua montaria. Sabe, gente, na filosofia, a palavra misericórdia, ela se relaciona muito com sentir a dor do outro, com compaixão. Na filosofia, misericórdia é quem sente a dor do outro. Papa Francisco, relendo a história da tradição católica francesa, escreveu dizendo o seguinte: só vai ser cristão de verdade quem for capaz de sentir a dor do outro, quem for capaz de ter compaixão do outro.
Só é cristão de verdade aquele que sente a dor e o sofrimento do outro. Nós nos alegramos com quem festeja conosco, mas nós jamais esquecemos aqueles que choram ao nosso lado quando estamos em angústia e dor. Nós jamais esquecemos quem segura na nossa mão na hora de uma situação difícil. Nós nos alegramos sim com quem festeja. Mas se a gente quer ser missionário, quer ser cristão de verdade, está na hora de segurar na mão daqueles que sofrem, daqueles que estão em angústia, daqueles que estão em dor, e sentir a dor deles. Para a psicologia moderna, a palavra misericórdia é relacionada ao perdão. Levar o perdão às pessoas, perdoar a si mesmo. Como é difícil isso para nós hoje. Quantos missionários, quantos servos já passaram pelo sacramento da reconciliação, já foram perdoados, absolvidos, mas ainda não perdoaram o outro e não perdoam a si mesmo. Como é grande o número de pessoas que ainda se machuca, se pune, se culpa por decisões erradas, por erros simples ou graves. A teologia gosta de falar da misericórdia como gentileza, sobretudo a teologia católica. Ser misericordioso é ser gentil, é fazer o bem. Platão diz que a humanidade precisa de gentileza o tempo todo, da concepção ao declínio natural. O que é uma pessoa misericordiosa? É uma pessoa gentil, é uma pessoa que ajuda o outro. Isso daí a gente pode levar para a nossa vida, para o nosso grupo de oração, para o nosso ministério. Nós somos tão missionários misericordiosos, mas às vezes a gente precisa levar isso para a nossa realidade. O servo do Jesus no litoral é o primeiro a servir no seu grupo de oração, amém? É o que mais serve, é aquele que deve dar mais testemunho de serviço, é o que deve ser mais gentil, é o que deve mais perdoar, é o que deve ser mais compassivo. Nós precisamos ser esses servos missionários e misericordiosos. Irmãos, a misericórdia, ela não é para as pessoas perfeitas, é para o homem fraco, frágil. Quando a gente lê a Bíblia Sagrada, cada profeta recebeu de Deus uma revelação. A cada profeta Deus deu uma revelação. Para Moisés, o que Deus pediu a Moisés? A lei. Deu a lei a Moisés. A misericórdia triunfa sobre a lei, amém? E se a gente ficar preso à lei, a lei é boa, a lei é pedagógica, a lei educa. E Jesus não veio revogar a lei, não veio tirar nenhum tio, nenhum jota da lei. Mas a misericórdia é maior do que a lei. Se a gente ficar preso na lei, olho por olho, dente por dente, nós vamos ficar cego e vamos ficar banguela. A misericórdia tem que prevalecer, tem que superar a lei. Isso quer dizer que muitas vezes no nosso dia a dia, quando a gente encontra justificativas para punir alguém, para não perdoar alguém, está faltando misericórdia para nós. Isso parece algo simples
e distante de nós. Mas isso teve avanço na cabeça humana. Friedrich Nietzsche, ele escreveu um livro chamado Assim Fala Zaratustra, e imitando os profetas, ele subiu a montanha e desceu da montanha com uma mensagem para a humanidade: o homem perfeito, o homem que não erra. Isso na cabeça de uma pessoa longe de Deus teve fruto. Passado algumas décadas, Adolf Hitler, bebendo dessa fonte suja, salobra, fez o quê? Vamos acabar com os homens imperfeitos. Vamos acabar com os homens que não são puros. E provocou o caos que nós conhecemos na história. Jesus veio trazer a misericórdia, não é para homens perfeitos. A misericórdia é para as pessoas fracas. A misericórdia é para as pessoas frágeis. Tem um filósofo russo chamado Mikhail Bakhtin, que ele diz que existem os homens reais, fracos, incompletos, imperfeitos, e os homens ideais. A verdade é que nós estamos na terra dos homens, na cidade dos homens, aonde há sofrimento, aonde há dor. Jesus veio para a cidade dos homens, e aqui os homens não são perfeitos. O ser humano não é perfeito. E é ele que nós precisamos anunciar a palavra de Deus. Claro, esse homem resiste à palavra do Senhor. Esse homem moderno hoje resiste à salvação dada por Deus. Esse homem se entretém com os prazeres e as ilusões dessa vida. Como diz São João da Cruz, a alma que quiser buscar a Deus, a alma que quiser amar a Deus, a alma que quiser ser amiga de Deus, e se a sua alma quiser ser amiga de Deus, quiser buscar a Deus, quiser ser íntima de Deus, diz São João da Cruz, numa revelação recebida do Espírito, essa alma terá 3 inimigos. E o primeiro inimigo que essa alma vai ter é a carne. O que é a carne? Como a nossa carne nos atrapalha. Como a nossa carne, as nossas vontades, as nossas paixões, os nossos desejos, os nossos instintos, os nossos sentimentos criam barreiras entre nós e Deus. Como nós somos tão espirituais em alguns momentos, em outros momentos somos tão carnais. Como nós em alguns momentos amamos tanto a Deus, em outros momentos não conseguimos resistir aos apelos da carne. Primeiro inimigo da alma que quer amar a Deus, tem que cuidar da carne, amém? Olha só, o primeiro inimigo não é o diabo, amém? Isso é muito importante, porque ainda tem muitos que, eu falhei, eu caí, eu alimentei a minha carne, eu fiz tudo o que a minha carne queria, e a culpa é do diabo. Mentira! Segundo inimigo, o mundo. O que é o mundo, Marcinho? João 17, Jesus falou que o mundo é bom, foi Deus que fez o mundo. Pai, não os tire do mundo, os envie ao mundo, os envie com a sua verdade, com a sua palavra. O mundo é bom, mas tem coisa que não presta. E o mundo, a sociedade moderna, hoje,
não valoriza o sagrado, não valoriza quem é de Deus, não valoriza quem busca Deus, pelo contrário, rejeita quem busca Deus. Se você espera reconhecimento desse mundo, esqueça. O mundo vai te rejeitar, o mundo vai querer te enganar, vai te oferecer prazeres errados na hora errada. O mundo vai provocar ansiedade, vai provocar necessidade. O mundo não ama Deus, não ama quem busca Deus, rejeita. Nós não estamos na cidade de Deus, em Jerusalém. Nós estamos em Jericó, na cidade dos homens. O terceiro inimigo da alma que quer amar a Deus muito, muito, o missionário que quer ser de Deus para valer, aí é o diabo. Mas é o último. Até ele se manifestar, até ele fazer as confusões dele, nossa carne já causou muito fracasso em nós e o mundo também. Não preciso ter conhecimento, visão espiritual. O diabo é o último a ser vencido, diz a tradição da igreja, diz os textos bíblicos. Ele é o último a ser vencido. Antes nós temos que vencer a nós mesmos. Temos que viver nesse mundo com equilíbrio, com harmonia. Então, irmãos, Jesus veio trazer essa mensagem da misericórdia para nós, para que nós sejamos reprodutores, proclamadores da sua mensagem. Vocês vão sair, vão abordar as pessoas e vão ter que falar o querigma, vão ter que ser criativos, vão ter que ser dinâmicos. Escute o que o Espírito Santo vai falar. Não seja apenas um reprodutor. Claro que é importante o roteiro, treinar, mas não seja um reprodutor. Sinta o clima, sinta aquela alma que você vai abordar, sinta aquela pessoa e peça ao Espírito que te dê a palavra certa para aquele momento. Fica de pé, por favor. Sigmund Freud, fundador da psicologia moderna, que ajudou muito a tirar a psicologia de dentro da filosofia, médico, ele disse o seguinte: a ciência moderna, com todos os seus laboratórios, com todas as suas pesquisas, com todos os seus recursos, não inventou ainda um remédio tão eficaz do que umas boas palavras. Ora, quem é a boa palavra? Quem é a boa palavra de Deus? A palavra evangelho significa, do grego evangelion, boa notícia. Quem é a boa palavra eficaz, mais penetrante, mais forte do que qualquer bom remédio, sem desmerecer nenhum remédio, porque eles têm a sua finalidade, eles são importantes. E um remédio só é posto para venda depois que é comprovada a sua eficácia, a sua eficiência. Depois de muitos anos de pesquisa, em milhares de pessoas, então esse remédio pode ser vendido. Agora, o fundador da psicologia moderna está dizendo que uma boa palavra é mais eficaz, é mais eficiente, causa um efeito melhor do que o remédio mais importante desse mundo.
Sabe que você vai encontrar pessoas aí fora, aqui nesse litoral e pela vida, que não têm ouvido boas palavras, que não tem, talvez nunca se abriu para a boa palavra que ela precisa. E aí é o momento de você ter o olhar de profeta, como diz João 23, São João 23, ter profecia nos lábios. É o momento de você estar tão íntimo de Deus, de você olhar naquela pessoa, naquela alma, e o seu olhar penetrar aquela alma, e a luz de Cristo entrar lá, iluminar, e começar a romper os grilhões, e aí você então manda a palavra, e a alma é iluminada, e volta para Deus, amém? Você quer isso? Então se prepara, aproveite tudo nesse Jesus no litoral, mas hoje quando você for dormir, tenha um momento de intimidade, de profundidade com Deus, com Jesus. Ofereça a sua vida para Ele. Fala: Senhor, pode me usar, pode me enviar a pessoa mais ferida, a pessoa mais desanimada, a pessoa que não tem sentido nenhum, a pessoa mais supérflua, mais vazia. Envia para mim, Senhor, e me dê a graça de ajudar essa pessoa a te conhecer. Feche os seus olhos um pouquinho só, coloque a mão sobre o seu peito, respira bem fundo, traz para dentro de você a misericórdia de Deus. Você precisa também, missionário, você é um servo de Deus, e antes de ser servo é um filho. Você não é uma máquina. A CNBB tem lançado alguns livros, artigos, documentos, e a CNBB tem falado muito forte ao nosso coração. Mais importante do que nós fazermos as coisas, é nós nos colocarmos como filhos de Deus. Feche os seus olhos um pouquinho. É tão difícil para o jovem fazer isso, né? É tão difícil para o jovem pregador, para o jovem servo. Nós vamos analisando os discursos de quem prega, nós vamos entrando na pregação e dizendo: se fosse eu falaria isso. Permita-se viver esse momento agora, a se encher da misericórdia de Deus, para que você possa transbordar isso. Você não é um executor de tarefas, um fazedor de tarefas apenas. Você é um filho de Deus. E se você quiser do fundo da sua alma, sem ninguém pedir, sem ninguém te impor, sem ninguém te violentar, se no uso livre da sua consciência, da sua razão, se a sua alma deseja isso, eu quero convidar aqueles que querem mesmo, de maneira livre, a serem missionários da misericórdia de Deus, a abrirem a sua boca e dizer: Senhor, eu estou aqui com minhas fraquezas, com meus erros, com meus descontroles, Senhor. Tu me conheces, Tu sabes que são muitos, Senhor. Tu sabes que ao longo da minha vida, no silêncio, no dia a dia, eu não sou essa pessoa perfeita que muitos olham para mim. Eu não sou uma máquina, eu não sou um super-homem, eu não sou uma super pessoa. Eu erro também, Jesus. Eu sou fraco também. Eu brigo, eu xingo. Ah, Senhor, dentro de mim ainda tem muitas coisas que o Senhor precisa trabalhar. Dentro da minha alma ainda tem muitas amarras, Senhor, que só Tu podes penetrar no mais profundo de mim. E eu te autorizo, Jesus. Eu te autorizo nesse Jesus do litoral. Eu te permito, eu te dou ordem, Senhor, para que faças em mim, Senhor, para que me purifiques, para que me limpes, para que me sare, me cure, Senhor. Eu estou aqui cheio de tanta expectativa,
mas eu quero é profundidade contigo, Senhor. Eu quero é intimidade com o Senhor. Levanta bem alto os seus braços, bem alto. Rasga o teu coração, rasga o teu coração e fala: Senhor, eu preciso dessa misericórdia. Eu não vou falar da boca para fora, eu não vou anunciar da boca para fora, eu não vou fazer missão da boca para fora, Senhor. Eu vou falar daquilo que eu vivo, daquilo que eu recebo, daquilo que o Senhor me dá. Toca em mim, Senhor. Toca em mim. Ouvi a tua voz chamando meu nome. Não resisti. Sua doce voz, Sua doce voz chamando meu nome. chamando meu nome. Ouvi a tua voz.